O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, falando sobre sermos pedras vivas, e uma nação santa do Senhor, lá no capítulo 2, ele fala algo muito interessante, ele já vem ensinando, e ele entra dizendo: portanto, abandonem toda maldade, todo engano, toda hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maldade. E no segundo versículo do capítulo 2 ele diz: como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele vocês vão crescendo, lhes seja dado crescimento para a salvação. É interessante como a palavra de Deus, ela tem a inspiração do Espírito de Deus, tem uma forma tão maravilhosa de trabalhar conosco, não é? Porque, por exemplo, maldade, hipocrisia, inveja, isso não é um sentimento do coração do recém-nascido. Ele pode até ter essas raízes que vão se desenvolver lá no futuro, né? Mas isso não é um sentimento ou emoções ou desejos de um recém-nascido. E ele sai de coisas de adulto para nos jogar numa fase ou numa infância de inocência de uma maneira tão poderosa, dizendo: olha, como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por eles vocês vão crescendo para a salvação. Num mundo como o nosso, de fato, parece que todos os dias nós nos esquivamos dos maldosos, dos hipócritas, dos mentirosos, E às vezes a gente até se vê agindo assim, agindo como hipócrita com uma pessoa, com outro, um sentimento de maldade que vem dentro de nós. Mas se nós queremos desenvolver para a salvação, ele diz o seguinte: você precisa parar de ser adulto um pouquinho e começar a desejar o que as crianças querem, o verdadeiro leite, o genuíno leite espiritual, para que haja um crescimento espiritual, para que haja um crescimento para a salvação, para que haja um crescimento que realmente nos leve à maturidade espiritual. A gente precisa deixar um pouco, ou deixar totalmente, melhor dizendo, essas armas de ataque que o adulto tem, que é a maldade, a hipocrisia, a maledicência, que não tem nada a ver com a nova criatura, com o novo homem, a nova mulher, nascido em Jesus Cristo. Mas no novo homem, a nova mulher, a nova pessoa gerada em Cristo Jesus, conforme nos fala 2 Coríntios 5,17, nesse coração tem que existir o desejo do leite genuíno. Como uma criança, desejar conhecer a graça do Pai, a bondade do Pai, o coração do Pai, a verdadeira comida e o verdadeiro alimento que Ele nos dá. Mas nesse estômago espiritual não cabe as duas coisas. Ou nós de fato nos esvaziamos do velho homem para que nós possamos nos encher daquilo que Deus tem para nós, ou nós nos alimentamos do velho homem, soterramos a velha criatura, e aí a gente vai viver uma verdadeira mentira, até mesmo com Deus. Pense nisso e deseje o verdadeiro e genuíno leite espiritual que te dá crescimento para a salvação. Vamos orar? Paizinho amado, em nome de Jesus, nós desejamos, Senhor, o genuíno leite espiritual. Ele é precioso e ele nos leva ao crescimento para a salvação, para viver aquilo que o Senhor tem para nós como filhos do Senhor. Pai, homens e mulheres, filhos e filhas, desejando esse leite, e isso nos leva a um nível tão elevado, Papai amado, que nós não precisamos ser maldosos, ser hipócritas,
Nós não precisamos, Senhor meu Deus, Pai amado, ser pessoas maledicentes, Senhor. Nós não temos necessidades dessas armas de ataque da velha criatura. Nós somos nova criatura. E por como nova criatura que somos, Papai amado, nós precisamos sim conhecer, ó Deus, os frutos, as benesses, as delícias da salvação e do manjar celestial. Dá-nos essa graça a cada um de nós, de nos desprendermos de tudo que o velho homem, que a velha criatura usa, todos os artifícios, Papai amado, todas as armas de ataque, e nos ajude a ser como crianças inocentes, como crianças recém-nascidas, como crianças desejosas do verdadeiro leite espiritual, do genuíno leite. E na verdade, esse é o leite que nós chamamos de sangue, o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado e nos alimenta para uma vida contigo, a verdadeira palavra, o verdadeiro alimento, em nome de Jesus. Amém e amém. Um grande abraço, Deus te abençoe, criança espiritual.